galera, beleza? Mais um vídeo inédito aí pra vocês, canal Timão Dois Toques. Se inscrevam, curtam, compartilhem e ajude a gente a fazer crescer o canal, beleza? Hoje a gente vai falar do maior clássico do mundo, é o maior jogo do mundo, é a maior rivalidade do planeta, Corinthians e Palmeiras. Então esse é um vídeo muito especial. E eu espero que todos vocês gostem. Eu vou tentar resumir aí ao máximo e tentar trazer para vocês o que é a emoção de um Corinthians e Palmeiras. Esses dois clubes aí que já se enfrentaram 370 vezes na história. São 128 vitórias do Corinthians, 112 empates e 130 vitórias do Palmeiras. Então, muito equilíbrio aí, 2 vitórias a mais para o Palmeiras, mas para um clássico centenário é um equilíbrio gigantesco, né? Então, é a maior rivalidade, com certeza. Quando tem um Corinthians e Palmeiras, pelo menos o estado de São Paulo para, a imprensa só se fala nisso, a mídia esportiva fica enlouquecida, porque o Corinthians e Palmeiras move multidões, né? E é o que eu costumo falar, né? Que o amor e o ódio andam lado a lado. Então o Corinthians ama amar o Corinthians, o corintiano ama amar o Corinthians e odiar o Palmeiras e vice-versa, né? Então esse confronto é aquele que por muitas vezes, dependendo da situação do campeonato, às vezes até um campeonato em que os dois já não disputam mais pelo título ou qualquer coisa assim, mas um ganhar do outro vale mais do que o troféu. O Corinthians e Palmeiras, ele é um campeonato dentro do outro campeonato. Então para os dois tem os dois campeonatos lá, a busca do título, da taça, né, o troféu que seja. Porém, você tem que ganhar do rival, você tem que ganhar do Palmeiras e o palmeirense quer ganhar do Corinthians. Esse é o jogo que a gente quer ganhar, esse é o jogo que a gente ama, amar e se odiar, né? E vou contar um pouco aí para vocês das minhas experiências aí. O último jogo entre os dois foi pelo primeiro turno agora desse Brasileirão de 21 e acabou empatado em 1-1. O Rafael Veiga abriu o placar logo no primeiro chute do jogo, praticamente, com 3 minutos de jogo, já estava 1-0 para o Palmeiras. E aos 10 do segundo tempo, o Gabriel empatou. E esse foi o placar do último confronto entre os dois, 1-1. Então, nesse próximo jogo agora dessa rodada, vai ser o tira-teima, né? Vamos ver quem vai ganhar aí dessa vez. Um fato curioso, a última vitória do Corinthians em cima do Palmeiras foi no meio do ano passado, foi pelo Campeonato Paulista de 2020, com uma vitória de 1-0, gol do Gil de cabeça, né, numa cobrança de escanteio. Mas tem um fato curioso nesse jogo. Foi a primeira vez na história entre Corinthians e Palmeiras que os dois se enfrentaram com portões fechados. Foi a primeira vez, então, do clássico sem torcida, sem ninguém ali acompanhando e tal. Foi uma coisa inédita entre Corinthians e Palmeiras. É óbvio que os dois já decidiram diversos campeonatos, né? Já chegaram em muitas e muitas finais e jogos decisivos. E a maioria até, infelizmente, o Palmeiras levou até mais vantagem em uma época que eles montaram um time muito forte, com um aporte financeiro muito forte de um patrocinador, e na época o Corinthians acabava chegando contra o Palmeiras e acabava perdendo. Mas o jogo que eu escolho para falar é justamente próximo dessa época. Para mim, o Corinthians e Palmeiras mais marcante da minha vida foram as finais do Campeonato Paulista de 95. Eu lembro de eu ter acompanhado o título brasileiro de 90, eu lembro muito bem, perfeitamente, da Copa do Brasil de 95, que foi um pouco antes, uns 2 meses antes desse campeonato. E só que na época, apesar de ser um título nacional e hoje ser considerado até muito maior do que um paulista,
Na época eu me recordo que não era. O foco do ano para o Corinthians, né? O foco daquele ano era ser o campeão paulista. Então, eu, apesar de ter visto esses títulos anteriormente, o título que de fato eu comemorei, eu fui à forra mesmo, eu chorava e gritava e saí correndo nas ruas e é campeão, e contra o Palmeiras foi esse de 95. Então, para mim, esse é o primeiro título, o grande título da minha vida. É um clássico que vai ficar marcado para mim para sempre. E foram disputadas em duas finais. Os dois jogos foram lá em Ribeirão Preto. E o primeiro jogo acabou 1-1. O Marcelinho fez um gol e o Nilson empatou já nos acréscimos do jogo, nos 48 do segundo tempo. Lembrando que quando estava 0-0 esse jogo, o Roberto Carlos perdeu um pênalti para o Palmeiras, o que ajudou muito o Corinthians aí na caminhada para o título, né? No jogo de volta, o Palmeiras saiu ganhando com o mesmo Nilson que fez o gol no primeiro jogo, porém aí vem aquela cobrança de falta magistral do Marcelinho, né? Que parece que ele coloca com a mão a bola sobre a barreira e entre a trave e o Miller que estava em cima da linha ali para tentar tirar de cabeça, mas ele nunca ia alcançar. O goleiro era o Veloso, nem tentou ir na bola porque foi uma cobrança tão perfeita que ali nem se tivesse dois goleiros pegariam. E aí esse empate levou o jogo para prorrogação. E na prorrogação, se mantivesse o empate, o Corinthians já seria o campeão, por conta do regulamento, por ter passado melhor na primeira fase e tal, na somatória de pontos. Porém, nos 12 minutos do segundo tempo da prorrogação, teve uma falta ali, o Célio Silva cobrou, teve um bate-rebate, a bola sobrou pro Tupanzinho que ajeitou e o Elivelton veio e dá um petardo de 3 dedos no ângulo. Um golaço do Elivelton, um golaço do Corinthians, um gol para a história, um gol de título, um gol de campeão, aquele gol que lavou a alma, né? Porque a gente vinha de algumas derrotas pro Palmeiras, a gente tava com eles entalados, né? De algumas decisões que vinham com times muito fortes que o Palmeiras tinha montado naquela época por conta do seu patrocinador. E o Corinthians chegava era na camisa e na raça mesmo. E foi foi o clube que mais bateu de frente ao Palmeiras nessa época áurea deles, foi o Corinthians. Então foi o meu primeiro título, assim, eu tenho muito orgulho de falar que, puxa, eu pude acompanhar ali para mim nascia o maior ídolo da história do Corinthians, que era o Marcelinho. Então esses jogos para mim são muito marcantes, muito. Só quem vive a adrenalina de um Corinthians e Palmeiras é que pode saber isso, o que é isso. Já foi retratado em filmes, tem um filme do Romeu e Julieta que conta sobre um palmeirense, uma palmeirense e um corintiano. E no filme Boleiros, que tem uma das frases mais emblemáticas sobre futebol que eu já ouvi na minha vida, que uma mulher invade ali o hotel onde está concentrado o time do Palmeiras e o ator, que era o Lima Duarte, ele fazia o técnico do Palmeiras e ele tenta afastar a mulher e tal, e ela acha que ele está implicando com ela e tal, e para meio que para resumir, para explicar o que era aquilo, ele fala assim para ela: Minha senhora, a senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Isso resume muito, muito. É uma emoção que só quem vive esse jogo mesmo. É o gol que sai da alma, o grito de gol contra o Palmeiras é diferente, a vitória é diferente. Né? Existe você ganhar um jogo, ganhar um campeonato, você ganhar um clássico. E existe você ganhar o clássico do Palmeiras, você ganhar o maior clássico do mundo. Então, isso é o que eu tenho para falar aí para vocês hoje sobre esse jogo, nosso próximo confronto. E eu espero que a gente faça uma ótima partida e volte com esses 3 pontos e com essa vitória importantíssima para dar moral até para o restante do campeonato, beleza? Espero que todos vocês tenham gostado. Quem tem aí o seu Corinthians e Palmeiras memorável,
puder compartilhar com a gente, vamos debater. Eu sei que pode ter seus rivais aí, pode deixar o seu comentário. Vocês também têm os jogos memoráveis de vocês e a gente aceita isso, porque todo grande clube tem as suas marcas e suas cicatrizes e o Corinthians tem as dele, né? Então tá tudo em paz, tudo tranquilo e vamos curtir esse jogo que é o maior de todos, beleza? Valeu, galera, fiquem com Deus aí, um abraço e até a próxima. E vai, Corinthians!